você abrisse sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3, versículos 12 ao 15. Fala assim, é Paulo falando: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? E nesse texto, Paulo começa falando de algo que a gente fala sempre, sobre alvo, sobre propósito. E logo você percebe, quando eu leio, não sei se vocês perceberam, que o alvo é algo crescente. Ele fala, olha, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. O propósito nas nossas vidas é algo que Deus vai revelando dia após dia. É algo que vai se desvendando diante dos nossos olhos. Mas nós temos um alvo individualmente. Se eu perguntar para cada um aqui, muitos sabem dos seus alvos, muitos sabem dos seus propósitos. A gente tem um alvo como corpo, como igreja. Nós temos um alvo como ministros, muitas vezes. A gente tem um alvo nas nossas vidas. E Paulo diz que é necessário, nesse texto, que nós deixemos as coisas para trás e prossigamos para o alvo. E que coisas que ele fala de deixar para trás? Pensa comigo. Paulo era alguém maduro? Ou você acha que não, nesse nível? Paulo era alguém que teve uma experiência real com Cristo e já começou a caminhar como alguém maduro. Teve uma experiência muito forte, mas foi crescendo, crescendo, crescendo. E nesse ponto ele fala, deixa as coisas para trás. Provavelmente ele não estava falando de algo que ele vivia, vou deixar um vício para trás agora. Ou eu vou deixar... Ele não estava falando de coisas carnais. Ainda que todas essas coisas tenham que ser deixadas para trás. Mas às vezes há coisas boas, que nós consideramos boas, há coisas espirituais, há coisas que Deus revelou em um tempo para a gente, que precisam ser deixadas para trás para que o novo de Deus entre, para que a novidade do Senhor entre na nossa vida. Isso é o que diz Romano, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é o que nós devemos fazer a cada dia. É por isso que estamos aqui. Paulo, um baita de um apóstolo desse jeito, fala, deixo as coisas que para trás e sigo para o alvo. Sigo para o alvo. E isso é uma crescente nas nossas vidas. Paulo ainda em Coríntios fala assim, mostra-vos um caminho ainda mais excelente. Ou algumas versões, sobremodo excelente. Quando a gente acha que está bom, que está tudo com Deus, Deus vem e fala, tenho algo mais excelente. Eu tenho um pouco mais. Eu tenho mais da minha glória. Eu tenho mais do meu Espírito, tenho mais revelação. E às vezes a gente tem que deixar conceitos que não são ruins, conceitos que são bons, mas para a gente caminhar em outro nível. Isso é a transformação, essa é a dinâmica de Deus. Por isso que a gente fala muitas vezes, o Kiko já falou várias vezes, a pregação que você via antes não é a mesma de hoje. E é uma crescente. E eu queria ler com você, 2 Coríntios, no capítulo 3, versículos 17 e 18. E a minha base é esse versículo, esse texto de Filipenses, que ele continua falando, eu vou avançando, eu prossigo para o alvo. Pode abrir na sua Bíblia. E aí depois ele fala assim, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto você não vê assim, Deus lhe esclarecerá. Tão somente viva de acordo com aquilo que você tem alcançado. E esse versículo diz assim, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito.
E esse versículo tem algumas versões que traduzem assim, e sermos transformados de glória em glória. E ele virou um jargão, né, no meio dos crentes. Muitas vezes a gente fala de glória em glória. Ah, como é que você está? Estou de glória em glória. E isso às vezes é igual a você falar, eu estou de vitória em vitória. Eu estou indo. E às vezes é como você falasse, como é que você está? Estou na glória, de glória em glória. Orei por um carro, orei. E o carro veio, estou na glória. Agora vou passar para outra vitória. Agora estou orando pela minha casa. Aí ora, vou na igreja, faço campanha e minha casa veio. Mas agora está na hora de trocar o carro. Então eu vou orar de novo pelo carro. E de repente você troca o carro, mas a casa agora está precisando de uma reforma. Estou fazendo uma analogia com as coisas materiais, mas na nossa vida espiritual, muitas vezes a gente anda da mesma forma. Da mesma forma. Agora eu estou meio inconstante, estou meio afastado, mas eu busquei, vou buscar, de repente eu vou lá na glória, a manifestação do Senhor, estou me sentindo apaixonado, estou me sentindo avivado, estou na glória, recebi vitória. E de repente a inconstância vem de novo. E eu vou de novo para uma outra luta. E eu vou de novo para um outro tempo. E não é isso, eu gosto dessa versão da NVI, pode colocar de novo o versículo, porque ela fala assim, que nós somos transformados em glória cada vez maior. Na nossa vida, a glória não é trocar 6 por meia dúzia. Não é você vir na presença do Senhor e ter momentos maravilhosos e sair cheios e ter que buscar a mesma glória novamente. Olha o que ela fala. Com a face descoberta, contemplamos a glória, segundo a imagem, estamos sendo transformados em glória, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? E esse texto fala exatamente isso. Eu acho que o 16, se quiser, se tiver aí, pode pôr, senão eu vou abrir aqui. No 2 Coríntios 16 é que fala essa música que nós cantamos. 2 Coríntios, no mesmo capítulo, é que eu vou abrir aqui. 3, 16. (17) mesmo, é que eu acho que colocou um a menos. Fala assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Isso que nós cantamos está na Bíblia. Ali há liberdade. Mas se você prestar atenção, a liberdade ela está extremamente ligada com transformação. Porque em seguida ele fala assim, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, para que é que o Espírito Santo vem com liberdade sobre as nossas vidas? Para que uma vez a gente seja salvo, para que uma vez a gente receba Cristo e fale amém? Aqui não está falando isso, aqui está falando que onde o Espírito Santo, onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E em glória cada vez maior nós somos transformados. Cada vez mais o Espírito Santo vem e produz liberdade. E mais uma vez ele vem e produz mais liberdade. E mais uma vez a glória de Deus é manifesta e eu sou transformado. Então a glória ela é uma crescente nas nossas vidas. Isso aqui é básico, a gente olha e fala assim... A gente fala, o apóstolo falou ontem, falou hoje, falou assim sobre o marido que tem que apresentar suas esposas e elas têm que estar melhor a cada dia. E a glória de Deus é isso que faz com as nossas vidas, nos deixa melhores a cada dia. A glória de Deus é uma crescente, a glória de Deus transforma as nossas vidas. Se ela não transformar, ela não tem cumprido o propósito da glória de Deus nas nossas vidas. E a glória de Deus só não cumpre o propósito dela quando eu não estou disposto. A glória de Deus não cumpre o papel dela quando eu não estou disposto a ser transformado. Então, a palavra que eu queria que você guardasse nessa noite é disposição. Disposição para ser transformado. E o diabo quer que você acredite que você tem que trocar os 6 por meia dúzia. Que você tem que ir de glória para outra glória. De vitória para outra vitória. Mas o que eu vou falar para você é que a sua vitória no mundo natural... ela não diz respeito
à transformação que você tem na glória do Senhor. Ela não diz respeito à glória do Senhor sobre as nossas vidas. Não é de vitória em vitória que eu meço a glória de Deus sobre a minha vida. Não é de vitória em vitória que eu meço a transformação de Deus na minha vida. Se você prestar atenção, o mundo também transforma as pessoas. O mundo transforma as pessoas. Você vê as pessoas crescendo, você vê as pessoas sendo transformadas. E não é qualquer transformação que a glória de Deus promove na minha vida e na sua vida. Não é qualquer transformação. Nós passamos a ser, cada dia, mais semelhantes a Cristo. Cada dia mais semelhantes a Cristo. Isso é o que a gente canta quando a gente fala, eu quero ir a águas mais profundas. Eu quero... É a renovação do Romanos, como eu já disse. E nesses dias, Deus está acelerando esse processo de transformação na glória dEle. Esses dias de primícia, esses dias que a gente foi para Uberaba, Deus fez algo poderoso no nosso meio. Se você prestou atenção, se você pôde observar, e se você se envolveu, se você se dispôs, se a glória de Deus alcançou a sua vida e transformou você nesses dias, você vai perceber que algo está diferente. Amém? E eu queria que você abrisse em Jó, no capítulo 13. Jó era alguém que sabia, Jó é alguém que entendia de Deus. Jó sempre entendeu de Deus, ele sabia bastante de Deus, e ele fala isso. Deus vem e permite que uma doença alcance a vida dele, Deus permite que os filhos sejam tirados, que os bens sejam tirados. E Jó fala assim, quando os amigos deles falam e falam sobre a glória, ele fala assim, meus olhos viram tudo isso. Quando fala de Deus, fala do conhecimento de Deus, ele fala, meus olhos viram tudo isso. Ouviram e eu entendi. Eu sou entendido no assunto. Quando se fala de Deus, eu entendo. O que vocês sabem, eu não sou inferior a você. Pode mudar. Para o Jó 12. Jó 12, 9 ao 13. Se você não quiser, não precisa abrir. Está aí. Fala assim, quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida. É Jó falando. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida? A sabedoria se acha entre os idosos. A vida longa traz entendimento. Deus é quem tem sabedoria e poder. A Ele pertence o conselho e o entendimento. Jó era alguém que sabia quem Deus era. Sabia quem Deus era. Ele entendia muita coisa. Até que um dia, ele foi transformado em glória. Na glória de Deus, ele foi transformado. E aí, o que ele fala? Vamos ler lá no capítulo 42, do 1 ao 6. É bem conhecido, mas eu quero que você enxergue esse versículo, esse texto de forma diferente hoje. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é, que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste, agora escute. Eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Amém? E andar de glória em glória é andar assim, como Jó. É andar, no momento você deixa o entendimento anterior e passa a ver o Senhor de outra forma. E esse texto você já ouviu o ano passado, esse texto você já ouviu o ano retrasado, e você vai continuar ouvindo sempre, porque sempre você vai ter uma face de Deus para você descobrir. Sempre você vai ter algo novo para você viver do Senhor. Sempre você vai ter algo mais para viver do Senhor. E a gente pode falar assim, quem nesses dias esteve nas ativações proféticas, quem nesse dia se envolveu com o que Deus estava, quem recebeu o manto profético que Ele derramou sobre esse lugar, pode falar, Senhor, antes eu ouvia que o Senhor falava através dos seus profetas, antes eu recebia palavras que o Senhor falava a mim através dos seus profetas, mas agora meus olhos podem ver que o Senhor me usa para falar com outras pessoas. Você pode falar isso?
Você pode falar também, eu estou falando disso, de profetas, porque foi algo que foi ativado nesses dias. Muitas pessoas tiveram essa experiência. E antes eu te ouvia, Senhor, eu ouvia que nós somos torres de transmissão, mas agora eu posso entender que eu sou a torre de transmissão, que eu vou, e quando eu não vou, eu estou aqui, e o corpo vai, e eu estou orando. Antes eu ouvia isso, mas agora eu posso viver isso com o Senhor. Nós somos transformados na glória dEle. E antes, a gente precisa ouvir. E como eu li esse versículo de Filipenses, ele fala assim que muitos estão, cada um está num nível de maturidade. Cada um está de um jeito. Cada um está em um nível de entendimento. Mas Deus não espera que você responda, segundo, eu acho que o Kiko já falou isso, ou o apóstolo, não me lembro, segundo a revelação de outros. Ele espera que você tenha a revelação de quem Ele é. Não só a revelação de quem Ele é, mas a revelação do propósito dEle. A revelação que Ele quer te dar. E ele fala, e a gente estava conversando hoje, o apóstolo falou como no marketing que para você absorver uma propaganda, você tem que ouvir ela 7 vezes. E quantas coisas a gente não tem ouvido? Quantas coisas não tem ouvido tanto tempo e chegou a hora da ativação? Quantas coisas você não tem ouvido e chegou a hora de você viver? E quantas coisas ainda você ouviu que você não entende por inteiro? E tem um versículo que eu achei maravilhoso, e eu quero antes falar outra coisa, antes de ler o versículo. Que a glória de Deus, ela nos transforma em operadores, e não em espectadores. Amém? Esse é o propósito da glória de Deus. Quando a gente vem e entende, e se envolve com Deus, e se envolve em entender Ele, nós passamos a agente da glória, e não a espectadores da glória. Se você tem vindo, tem ouvido e não tem gerado em você o ser o agente da glória, algo está errado. É aquela história do trocar 6 por meia dúzia. Mas se algo tem gerado em você ser um agente de transformação, ser um agente de levar a glória, aí você está no caminho certo. Porque é isso que a glória de Deus faz nas nossas vidas. Nós não somos espectadores. Nós não somos espectadores de vir aqui e sentir um calafrio e de viver um momento, apesar de eu amar isso, eu amo chorar, eu amo gritar, eu amo cair, eu amo a presença do Senhor, eu amo. Mas a glória produz em mim ser um agente de transformação. A glória produz em mim ser um agente da glória. E aí eu posso falar, Senhor, antes eu te ouvia, ou eu ouvia que o Senhor podia curar. Agora o Senhor curou através das minhas mãos. Amém? E é esse o tempo que o Senhor tem para a gente, um tempo de quebrar cadeias, um tempo de romper com a mentalidade, um tempo de se envolver como um agente transformador, agente da glória do Senhor. Você não é um espectador, você é um agente da glória. Por que ela não produz isso, então, quando nós não nos dispomos? Deus nos amou primeiro, a palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro, o Senhor trouxe você até aqui. A gente cansado de falar, se você está aqui, Deus tem um propósito na sua vida. Se você está aqui, Deus te trouxe até aqui. Você tem entendimento disso, muitas vezes, mas às vezes você não entendeu tudo. Às vezes falta alguma coisa. E o que precisa? Precisa de disposição, para que você permaneça buscando. Precisa de disposição, para que você permaneça firme. Porque certamente a glória vem, certamente a revelação vem, certamente a transformação vem sobre as nossas vidas. E não tem como permanecer igual. Isso é algo que acontece, porque nós não estamos todos iguais, não estamos no mesmo nível, mas somos todos um. A gente é um só, pensando cada um com um nível de revelação. Então absorva. E Deus estava me dando essa palavra, e eu vou falar bem claro para vocês. E falava claramente, chame meu povo para a escola dominical e para o Efatá. Mas esse convite já foi feito. Chame meu povo, porque eu quero dar conhecimento nesse tempo. Chame meu povo, porque eu quero que eles sejam transformados. Chame meu povo, porque há muito eu falo, há muito eu tento transformar. Há muito tentando transformar, mas eu acelero nesses dias, eu acelero a transformação nesse tempo, eu rompo cadeias nesse tempo. Se permita. Então se permita ser transformado pelo Senhor nesses dias.
Eu também creio, como o Kiko falou, eu creio que não vem da cabeça do apóstolo, nem o Efatá e nem a escola dominical, falando sobre cadeias mentais. Eu até falei na escola dominical, eu não creio que seja algo, eu creio que vem da parte do Senhor, para um grande tempo de transformação nas nossas vidas, para um grande fundamento. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor ministrava o meu coração sobre a arma, a grande arma, que é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E essa palavra é a palavra revelada, essa palavra é a palavra profética. Mas muitas vezes nós somos afrontados, e o Senhor vai dar-nos o embasamento nesses dias. Tudo que você ouve aqui, tudo que você ouve profeticamente aqui falando, ela tem um embasamento na palavra. E o Senhor vai te capacitar a entender isso, para agir com autoridade, para falar com autoridade, para conversar e para falar da palavra dEle com ousadia, agir no profético com autoridade e ousadia. O Senhor vai te falar sobre os fundamentos que estão por trás de tudo isso. Escola dominical, quebrando as cadeias, e o Efatá. Amém? Creio nisso, creio nesse tempo, creio na importância desses instrumentos que Deus está colocando nas nossas vidas, para que a gente cresça. Então vamos lá, Coríntios, capítulo 4, do 1 ao 5. Isso foi tão lindo quando Deus falou, tão legal, porque era algo que eu sempre vivi, muito interessante. Muitas vezes não entendia muitas coisas. Algo novo vem, uma palavra vem, mas como é que esse negócio? Agora no culto a gente vai e profetiza. Como é que alguém vai, sobe e profetiza? Eu não estou entendendo direito o que está acontecendo. E o versículo de Coríntios, ele é tão lindo, ele fala assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Pode passar. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pode passar. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pode passar? Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, esse é o mais importante. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto das trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá a sua aprovação. Amém? O que o Senhor falava? O Senhor falava que a unidade é algo que Ele deu para a gente. E Ele quer nos aperfeiçoar nesses dias na unidade. E Ele está falando, você não precisa entender tudo como o apóstolo entende, ou você não precisa entender tudo como o outro entende, apesar de eu estar dando para você recursos para entender mais nesses dias. Apenas não julgue. Não julgue. E espere. Porque certamente o Senhor vem com revelação sobre a sua vida. E aquilo que era difícil de entender passa a não ser mais. Passa a ser uma realidade na sua vida. Aquilo que era só uma palavra, que você pode falar, antes eu ouvia disso, mas agora eu vivo isso. Os meus olhos podem ver cumpridos na minha vida. Os meus olhos podem ver cumpridos na vida dos que estão próximos a mim. Então não julgue. É algo que o Senhor está falando. Se você pode pôr o último versículo de novo, que eu acho que a gente deve ler de novo. O anterior. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Amém? Eu compartilhava que quando eu comecei a ler a Bíblia, compartilhava com alguém, não me lembro quem, compartilhava que quando eu comecei a ler a Bíblia, tinha várias interrogações. E hoje eu leio, e não só elas são claras para mim, como de um versículo, eu lembro de umas 2 ou 3 revelações, ou pregações, ou algo que Deus foi ministrando no meu coração através daquilo, porque a palavra ela é viva e eficaz, ela é dinâmica. Então eu quero te incentivar, porque esse é tempo para isso, tempo de você se despertar a ler, tempo de se despertar a orar, tempo de se despertar a estar na glória de Deus e ser transformado. Amém? Então, se há algo que você não entende, vai colocando sua interrogação lá no tempo certo e não julgue. Às vezes tem gente que não julga nem eu, não julga nem quem está aqui, julga a Bíblia, né?
mas essa Bíblia aqui foi mal escrita, mas está escrito tudo torto, não dá para entender. E tem gente que fala assim, né? Não, julga a Bíblia. Não julgue nada, não julgue as pessoas, não julgue o que o Senhor está trazendo. Simplesmente creia que o Senhor se manifesta nesse lugar. O Senhor se manifesta nas nossas vidas e a gente vive de glória cada vez maior, na presença dEle, sendo transformados, recebendo a transformação que Ele tem para as nossas vidas e vivendo o caminho que Ele tem para a gente, rumo ao alvo, rumo ao propósito dEle, que se desvenda a cada dia, rumo a ver toda a glória dEle sendo derramada sobre toda a carne, vendo as nações sendo transformadas, vendo Taubaté sendo chamada de terra de adoradores. É rumo a esse alvo que a gente caminha. É rumo a isso que nós somos transformados a cada dia. Amém? Então hoje a novidade que eu tenho para você, algo que eu trago para você, e está todo mundo quietinho, como se eu estivesse trazendo algo ruim, é que é um tempo de novidade, é um tempo de transformação na glória dEle. É um tempo de você buscar e achar, é um tempo de você bater e a porta abrir. Esse é o tempo sobre a sua vida. É um tempo que o Senhor derramou sobre a gente um manto profético, um manto apostólico. É um tempo de caminhar a passos largos. Fora todas as promessas que a gente tem a respeito do ano de 2014, se você está por fora, se você não está aqui, 2014 é um ano de bênção sobre as nossas vidas, é um ano de conquista, é um ano de vitória, é um ano de realização de promessas, tantas coisas mais. É um tempo de você ver concretizado coisas que durante anos você lutou, durante anos você trabalhou. Hoje, em nome de Jesus, a sua visão vai ser ativada, a sua mente vai ser ativada nisso para que você enxergue que é nessa atmosfera que nós vivemos, é nessa atmosfera que nós andamos nesses dias, é essa atmosfera que o Senhor já transformou nesses dias. Amém? E a resposta que Ele espera de você é segundo o seu entendimento, como eu li, é segundo a revelação que você tem. Às vezes a gente espera muito mais para você poder, quando eu profetizar igual açúcar, aí eu vou crer nisso. O que você precisa está na sua mão. O que você precisa, o Senhor já te deu de revelação. E se você se dispor, mais vem sobre a sua vida. Porque a glória de Deus se manifesta aqui. A glória de Deus se manifesta nesse lugar. Amém? Então a gente caminha nessa perspectiva. De olhar para o irmão e falar assim, às vezes eu não entendo o que ele está fazendo. Mas eu não vou julgar. Porque algo vem sobre mim, a revelação do Senhor vem sobre a minha vida. Esses dias eu estava vendo um cantor, só para exemplificar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, abrindo uma pausa, apesar da internet, a internet para mim acho que só não serve nesse momento da pausa. Que muitas vezes eu venho pregar e eu sinto a palavra de Deus, sinto que Ele está fluindo, e eu vibro na minha casa, e eu choro na minha casa. E hoje eu ouvia Deus falando, e sabe quando eu falava assim, Deus, mas está difícil. Mas é isso que o Senhor quer falar, e o Senhor vinha no meu coração e querendo falar de transformação. Mas é porque todas as vezes que a gente fala de quebra de cadeia, que a gente fala do que Deus está trazendo a respeito de quebrar, de transformar, de fazer, algo vem, justamente pelo que já foi falado aqui. Às vezes você assemelha isso a uma lavagem cerebral. Às vezes nós falamos, nossa, mas eu não vou deixar tanto o negócio entrar na minha vida, porque isso parece lavagem cerebral. Mas eu vou dizer para o Senhor, para você que o Senhor, Ele transforma as nossas mentes. E se Ele quiser chamar na minha vida de lavagem cerebral, quem tem a água mais limpa para limpar e para lavar minha mente é Ele. Eu diria, Senhor, lava minha mente, faz uma lavagem cerebral, faz uma lavagem. Amém? Muitas vezes, mas apesar disso, muitas vezes isso é um bloqueio. Amém? Quando falarem de lavagem cerebral agora, a gente vai se derramar na presença do Senhor. Vai falar, eu sou lavada, eu sou lavada, eu sou lavada. Sou lavada. E é isso que eu quero. Então eu vou recapitular só em Filipenses. Se você quiser abrir de novo, para você não perder o foco. Porque às vezes eu falo várias coisas. Outro dia eu vi uma pessoa perguntando para outra assim, do que a Luciana pregou, né? Aí ela falou assim, não sei especificamente do que ela pregou várias coisas.
Daí ela falou assim, não, mas é brincadeira, depois ela ficou falando, contando. Mas tem um alvo a minha pregação, ela tem um propósito. Abra comigo em Filipenses, e você vai ver aonde que eu vou terminar. Filipenses, capítulo 3. Versículo 15. Não vou ler a partir do 12, só para você ver. Mas Paulo tinha um alvo. Paulo seguia um alvo e fala, o alvo não está pronto. Eu não alcancei ele ainda. Eu não penso que eu já alcancei, mas eu vou deixando as coisas para trás. Eu vou avançando, eu vou renovando a minha mente. Eu vou prosseguindo para o alvo. E aí o 15 fala, todos nós alcançamos a maturidade. Devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto você pensa diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E a pergunta 1 que eu vou fazer para você, sobre todos nós, pode pôr a pergunta 1. É básica, gente, não acho que é pergunta difícil, não, que é bem básica. O que você tem que fazer para você ser transformado na glória de Deus? Espera aí. Aí você fala, o que eu tenho que fazer para ser transformado na glória de Deus? Talvez eu tenha que ser mais puro. Talvez eu tenha que ser mais santo. Talvez eu tenha que me ajoelhar. Talvez eu tenha que orar mais. Tudo isso, sabe, a gente é uma busca constante na nossa vida. Isso é a busca do alvo. Mas a palavra de Deus que eu ensinei para você hoje, sabe o que você tem que fazer? Quando você recebe algo novo da parte de Deus, como sempre tem aqui, porque toda semana tem algo novo da parte de Deus, não tem? Às vezes eu acho que vai fundir, né? Falo, nossa, mais. Estou brincando. Às vezes eu falo para Deus, quero mais, que tá bom, né? Mas o que você tem que fazer? O que eu falei que você tem que fazer? Pode pôr. Não julgar. Não é básico? Não julgue, porque no tempo certo Deus vem. Não julgue, porque... Pode pôr. Porque Ele vem com a glória dEle sobre as nossas vidas. E a segunda coisa que você tem que fazer é estar disponível para ser transformado. Se você fizer isso, está sendo disponível para ser transformado, a glória dEle vem. E esses dias a gente viveu junto com algumas pessoas, experiências disso. E eu mesma vou confessar para vocês, vou contar. Eu estava na minha casa, depois que eu voltei de Uberaba, eu tive um curso, voltei, e eu vinha para o primeiro dia das primícias e tinha aquela ativação às 6 horas. Foi o primeiro dia da ativação. Aí eu parei em casa e falei, Senhor, eu achei lindo o que o Senhor fez em Uberaba. Amei o que o Senhor fez em Uberaba. Mas eu queria que o Senhor me julgasse. Eu queria que, se tivesse alguma coisa errada no meu coração, o Senhor me expusesse. Porque eu sei, e Ele que falou, através da norma, não é coisa assim, eu sei, porque eu sou boa nisso, não é isso. Mas eu sei que quando se trata de profecia, não é algo que está relacionado a mim, é algo do Senhor, com quem o Senhor quer falar. Então eu sei disso, então julga o meu coração, julga a palavra que eu falo, julga o que eu estou fazendo. E aí quando a gente chegou aqui para a gente conversar com o Álvaro, foi um momento de ativação profética e tal, a primeira coisa que ele falou é assim, vocês vão se reunir, vão dividir em rodas, primeira coisa, ele falou algumas coisas, depois ele falou, divide em rodas, e vocês vão profetizar, e a profeta vai ficar julgando a sua profecia. E isso é bíblico. Fala assim, enquanto um fala, o outro julga. Isso é bíblico, é lindo. E aquela hora eu falei, meu Deus, ele atendeu mesmo o que eu estava pedindo. Amei. E ao invés de ficar preocupada com o que eu ia falar, eu estava segura de que ele ia julgar a minha palavra. Ele ia julgar, ele não julga o profeta, ele julga a profecia. E eu fiquei tranquila naquela hora. E sabe o que aconteceu? Eu não tinha medo. Sabe o que aconteceu? Tive uma experiência tremenda com Deus. Tremenda, de ver como Deus falou. E eu falava, e como Deus, eu não tinha medo, e como Ele falava. Várias outras vezes eu vi Deus falando. Várias vezes eu ministro e eu ouço Deus falando a respeito das pessoas. Eu entrego as palavras, eu entrego as profecias. É tremendo. Mas nesse tempo Deus está se manifestando de forma diferente. Ele está esclarecendo as coisas. Ele está desmistificando. Ele está falando, sou eu que falo no seu coração. Sou eu que falo através de você. Sou eu que vou falar através de você para outras vidas. Não estou falando a respeito de mim, estou falando a respeito de você. Ele está desmistificando, e há tempos ele tem falado disso. Há tempo tem uma escola de profetas funcionando nesse lugar.
Há tempos, Ele está falando, está ensinando, mas esse é o tempo que Ele ativou isso no nosso meio. Esse é um tempo que Ele está te chamando a acordar para algo novo que Ele está fazendo no nosso meio. E o foco não sou eu. O foco são as pessoas de Taubaté que Ele quer alcançar. O foco não sou eu, mas é o meu local de trabalho que vai ser transformado. E o foco não sou eu, é o que Ele quer falar. Amém? Para transformar e derramar do Espírito dEle sobre toda a carne nessa cidade e chamar ela de Taubaté, terra de adoradores. Eu e você somos agentes da glória de Deus e não espectadores da glória. Você consegue entender? Amém? E para terminar então, já vou indo para o final. Eu acho que eu voltei ao começo. Eu falei do cantor, né? Que... Eu já falei? Não, né? Não. Esses dias eu estava ouvindo uma música e lembrei de 2 cantores. E especificamente era uma música nova de um cantor novo, de um cantor que já conheci. E falei assim, puxa, mas ele continua cantando as mesmas coisas de antes. E eu não estou aqui para julgar o cantor. Se Deus está mandando não julgar nada, né? Como é que eu vou julgar o cantor? Mas eu lembro que teve 2 especificamente, em tempos precisos, que fizeram uma revolução de louvor. 2 que fizeram uma grande revolução de louvor, um num tempo e outro no outro. E de repente você ouve, eles estão cantando as mesmas músicas, ou as mesmas coisas em outras músicas. E eu não estou aqui para julgar, porque eu creio, pode ser que Deus tenha um propósito nisso na vida dele, com algo específico. É Ele Deus. Mas o que eu falava assim, mas espero que ele esteja ouvindo a revelação de Deus, porque ele vai ser cobrado pela revelação que Deus deu para ele. Ele não vai ser cobrado pela revelação que eu tenho, que mudou a minha vida, que mudou esse tempo, a revelação. Ele não vai ser cobrado pela minha revelação, vai ser cobrado pela revelação que ele teve. E se ele saiu daquela que ele teve para outra que ele teve, porque aquela que ele teve inicialmente, que fez uma revolução de louvor, hoje já não faz. Amém? Você consegue entender? E eu não julgo ele. Mas o que eu estou dizendo, eu estou dando um exemplo, que nós temos que ser transformados, temos que deixar algo que às vezes foi muito bom, mas foi por um tempo. E Paulo tinha um alvo, então. E eu, recapitulando como eu falei com vocês, por último eu vou falar só um pouquinho do corpo. Por quê? Porque aqui o propósito dessa palavra é falar que nós vivamos como cada um já tem alcançado por causa da unidade. Creio nisso, que a unidade é algo que Deus deu muito forte para nós. Apóstolo, se o senhor tiver alguma coisa para falar de errado nisso, o senhor me avise. Mas é algo poderoso que Deus entregou nas nossas mãos. A unidade de forma correta, a unidade de forma precisa. A unidade não que faz a gente se reunir em grupinhos para ficar em grupinhos, mas a unidade como ela deve ser, a unidade em um propósito, ainda que tenha vários níveis, a unidade do corpo de Cristo. É algo tremendo que o Senhor deu para nós e está gerando no nosso meio. E sobre a unidade, sobre o corpo, eu queria falar para você que, como eu falei já, aqui nós somos afiados. Se tem um lugar que eu vejo assim que a gente pode agir de forma precisa e ser afiado, é aqui. É no corpo. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender. E eu quero ler com você esse versículo de Mateus. Mateus, já está aí? Fala assim: também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Deixa aí. Não tira, tá? E aqui, todas as vezes que eu olhei para esse versículo, eu via ele como falando somente da oração. Aqui, quando fala assim, ele fala sobre... Se o que vocês ligarem será ligado na terra, porque aí ele fala assim, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles, como eu comecei falando hoje. E ele fala que onde 2 ou mais estiverem no nome dele,
ali Ele está. Na verdade, isso é um princípio básico. Onde 2 ou 3 estão reunidos, Ele está ali. Não significa só para você ligar, não significa só para você orar por alguma coisa ou por alguém especificamente, mas significa que Ele está ali. E por que será? Isso vinha a pergunta ao meu coração, tá? Se cabe a você, amém. Mas por que será que às vezes a gente trata dessa forma? Onde 2 ou mais estão reunidos, em meu nome ali eu estou, mas eu quero que eu me reúna para orar a respeito de alguma coisa que eu quero. Mas quando se trata da minha vida, eu quero que ela seja independente de tudo. Quando se trata da minha vida, eu não quero ouvir conselhos. E sabe, esses dias eu tive até uma experiência legal disso. Eu me alegro com isso, eu não fico com peso nenhum, mas de estar conversando com umas pessoas e falar algo da parte de Deus, assim, que eu falo, nossa, isso é legal, preciso, Deus falou comigo. Em seguida, eu falar outra coisa no meio de ministros. Falar outra coisa que eu falo assim, que alguém fala, mas eu acho que não é bem assim. E eu falo, puxa vida, é verdade, como é que eu não pensei isso, que não é bem assim. E nisso eu vejo que no corpo a gente é bem afiadinho, que eu preciso dos meus irmãos para me afiar. Eu preciso que eles intervenham na minha vida quando virem alguma coisa de errada. Eu preciso que falem para mim, Luciana, olha, isso aqui não foi tão bom. Eu preciso que julguem minha profecia. Eu preciso que falem para mim o que está certo e o que está errado junto comigo. Deus fala comigo, Deus revela, mas o coração do homem é enganoso. E tem 2 versículos na Bíblia que falam de coração, né? Um fala sobre o coração do homem que é enganoso. E depois fala que o nosso coração é o nosso árbitro, né? Mas como é que é isso? Ou ele manda em mim, ou ele é enganoso. Um dos 2. Mas, na verdade, Deus fala ao nosso coração, mas muitas vezes ele é enganoso. E aí, nessa hora que é enganoso, onde que você tem que estar? No corpo. Se você não estiver no corpo, vou usar uma palavra feia. Está lascado. Se você não estiver no corpo, está perdido. É aqui que é para ser corrigido. É aqui que a gente pode ser instruído. Deixa o corpo entrar na sua vida. Não estou falando para todo mundo dar palpite na vida de todo mundo, você sabe bem do que eu estou falando. Estou dizendo para você deixar ser instruído, para você ouvir conselho, para você buscar ouvir do apóstolo Hélio, nosso pai espiritual, você ouvir o que ele tem para dizer. Estou dizendo para você deixar a sua mentalidade, deixar a sua verdade e deixar ser instruído. Ainda que você creia diferente, deixar nos assuntos que você acha que são só seus, o corpo participar disso. Ser ministrado, ser instruído, deixa o corpo entrar. Na verdade, eu falo assim, deixa o corpo entrar, não é deixa o corpo entrar, deixa você fazer parte do corpo. Né? Deixa ser instruído. Amém? Senão vai achar que a igreja vai entrar na sua casa, né? Vai achar que vai todo mundo lá. Mas está entendendo o que eu estou falando, não está? Faça parte do corpo. Então, é isso que eu tinha para falar a respeito do corpo. Que nós estamos em vários níveis, mas que é necessário você deixar ser corrigido. É necessário é um tempo disso. Hoje a pastora, para terminar, pode se colocando em pé se você quiser, eu vou terminar já. Aí você já dá uma acordadinha. Hoje a pastora Adriana, na escola dominical, foi muito boa a aula. E ela falou, e até eu pedi para voltar, né, de 4 pontos, 4 aspectos que a gente tinha que ter para mudar a nossa mentalidade. E uma delas é deixar ser corrigido, né? Uma delas é deixar ser corrigido, e a última é mudança de atitude. E o deixar ser corrigido, na verdade, ele é tão importante para a sua mudança de mentalidade. O deixar ser corrigido é isso que eu falei para você. Sozinho, às vezes, eu erro. Sozinho, meu coração é enganoso, mas aqui não. Aqui não. Amém? E eu vou falar mais para você. Porque eu sempre ouço o apóstolo Hélio falar, né? Um dia ele vai dar conta das nossas vidas. Um dia os pastores vão dar conta da sua vida. Um dia a gente vai dar conta das vidas que Deus colocou nas nossas mãos.
Ninguém quer brincar com você. Amém? Tempo de transformação vem sobre nós. Um tempo de unidade como nunca visto nesse lugar. Um tempo em que você vai caminhar nos seus passos, vai caminhar segundo a sua revelação e vai esperar com a certeza de que mais entendimento vem sobre a sua vida. Um tempo de buscar, através da escola, através da escola dominical. Participe desse tempo, participe disso, se envolva. Deus está abrindo caminho nesses dias. E se o apóstolo permitisse, eu queria orar por transformação de mente. Pode ser? Amém. E queria que você desse um passo à frente, porque você viesse aqui na frente, você que quer isso, que quer uma transformação na sua mente, você que está disponível para ser transformado na glória de Deus. Você que está disponível para ser lavado pelo Senhor, para ter uma mente lavada pelo Senhor, para ter uma mente na presença do Senhor. Me despeço a todos que estão na internet, que tenham uma boa noite, que reflitam no que foi dito, que a glória do Senhor possa transformar a sua vida, que a glória do Senhor possa se manifestar na sua vida de forma diferente, que você não possa, na sua vida, a partir de hoje, trocar glória por glória, 6 por meia dúzia, mas que a glória seja do jeito que ela é, uma crescente de transformação nas nossas vidas. Quero orar também. Senhor, em nome de Jesus, Pai, sobre todos esses que estão nos ouvindo, Pai, a sua palavra gere vida, é o teu Espírito Santo que faz gerar vida, Pai, nas nossas vidas, que ela gere vida, Senhor, que ela gere alimento, que ela gere, em nome de Jesus, Pai, prática, para que o dia de amanhã já seja diferente, para que o dia de amanhã eles já te enxerguem de outra forma, já enxerguem o Senhor, Pai, de outra forma, já enxerguem, Senhor, o propósito, o alvo de outra forma. Em nome de Jesus, Pai, já se alegre pelo que tem recebido de revelação, já aquiete o seu coração por não julgar, já aquiete o seu coração, Pai, por não ficar se cobrando por algo que ainda não teve entendimento, mas para que caminhe, Senhor, em direção à sua glória, em direção à transformação que o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus. Amém.